O nosso tema de hoje, então, é a prece. Esse tema foi escolhido porque, diante do momento em que nós nos encontramos, buscar Deus, fazer essa comunicação com Deus, é extremamente necessário, é extremamente saudável para o momento que a gente passa. E trouxemos uma frase do Evangelho, onde o Evangelho nos ensina, dizendo que a prece é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É elevar a mente para sintonizar com as forças superiores, extraindo delas novas energias para a nossa vida e para a nossa caminhada. Dito isso, nós então fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 659, quando Kardec, sentindo as nossas necessidades, faz uma pergunta para os espíritos benfeitores da humanidade, dizendo qual o caráter geral da prece, na questão 659. Os espíritos superiores respondem para Kardec e esta resposta serve de parte introdutória do trabalho que estamos fazendo agora. Quando eles dizem para Kardec, é um ato de adoração a Deus, não adorar segundo uma imagem, mas buscar no nosso mundo íntimo essa nossa subserviência a esse poder superior que move as nossas vidas. Ele diz ainda, os Espíritos dizem ainda, orar a Deus é pensar nele. Quando nós pensamos nele, faz-se para o mundo espiritual essa sintonia que também os Espíritos superiores dizem que pode ser considerado numa prece. Orar a Deus é aproximar-se dele, é aproximar-se de uma fonte inesgotável de energias que banham as nossas almas, muitas vezes no momento que mais nós necessitamos. Estamos quase desesperados. Quando a gente faz a prece, quando nós nos conectamos com a divindade, nós somos banhados por essas energias, devolvendo o nosso equilíbrio e nos deixando de forma harmoniosa para resolver os nossos problemas. Enfim, os espíritos superiores dizem que fazer uma prece é pôr-se em comunicação com ele. Diante desses aspectos, nós precisamos buscar ainda sobre os mecanismos da prece, onde a mesma questão em desdobramento nos ensina, nos orienta, que como mecanismo da prece nós devemos louvar, que é buscar a divindade para dentro de nós, reconhecendo a sua importância na nossa vida, é também pedir, isso graças a Deus nós já sabemos até demais, mas também agradecer. Esses três fatores faz com que a gente coloque na nossa vida uma comunicação baseado nos 4 aspectos que o Evangelho vai chamar de qualidades da prece. Nós trazemos uma cultura religiosa, muitas vezes das religiões tradicionais, que já nos ensinaram prece. A postura da doutrina espírita não é contrariar os ensinamentos que nós já temos a respeito da prece, mas aprofundar esta relação da criatura que somos nós para com o Criador, que é o Deus na sua infinita bondade, e diante dessa comunicação, dessa relação com a divindade,
nós então passamos a receber, segundo o nosso merecimento, aquilo que nós pedimos para o Pai misericordioso. Os espíritos superiores vêm nos orientar, dizendo que para que a gente faça uma prece, dentro desses moldes que nós estamos falando, é preciso que a gente se recolha. Diz o Evangelho: quando quiserdes orar, entrai para o quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai. Como Jesus falava por parábolas, esse entrai para o quarto não se refere à vida física, à casa física, mas nos orientando que nós precisamos buscar o nosso mundo íntimo e, fechada a porta, com os nossos problemas exteriores, agora concentrado neste mundo íntimo, representado pelo coração, a sede onde reside os nossos sentimentos, e deste coração, desta sede, estabelecer uma relação com o Pai, de forma que nós precisamos de uma concentração, de um respeito íntimo para estabelecer a comunicação com o Pai Criador. Mas antes de começar a nossa prece propriamente dita, não devemos trazer para dentro desse quarto fechado, deste mundo íntimo, as ofensas que nós utilizamos ou que nós vivenciamos no dia a dia. É preciso que a gente perdoe, diz a literatura espírita: se tiveres qualquer ofensa, perdoai-lhe, para que Deus também vos perdoe. Então não podemos entrar para esse processo de comunicação com o coração manchado, com máculas da relação dos nossos irmãos, porque quando buscamos o Pai, reconhecendo que é de todos, não podemos sair ferido com nossos próprios irmãos. E ainda mais, sem manifestar o nosso orgulho, para que assim possamos desenvolver a nossa humildade. Então, de posse desses aspectos, tem uma historiazinha que eu acho interessante. Um dia, uma criança, à beira de um caminho, na frente da sua casa, à beira de um caminho, ela orava e passava um cidadão e olhou para a criança e disse assim: minha filha, o que você faz aí? Ela disse: estou orando porque a minha família, os meus pais estão doentes e nós não temos nada para comer hoje. E o Senhor disse para ela: levante daí, tome o dinheiro, vá comprar a sua comida, porque não vai cair nada do céu do jeito que você está esperando. Deu para ela e foi embora. Quando ele retorna pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho, ela está na mesma posição. E ele também não entendeu. Chegou com ela e disse assim: eu passei meio-dia e você estava nessa posição, pedindo a Deus, segundo você, para comprar o alimento que faltava para a família. Eu dei o alimento. E por que você continua assim? Ela disse: quando você passou, eu estava pedindo. Quando você retorna, eu estou agradecendo. A exemplo, essa mensagem espírita deve ser contextualizada com a nossa vida. Assim como devemos ter a humildade de pedir, devemos manter a humildade também de agradecer. Paralelo a essa mensagem espírita, eu também trouxe para a gente compartilhar uma pesquisa científica, porque nós somos todos materializados, vivemos num planeta onde a gente também dá muito valor para as pesquisas científicas. E eu trouxe uma pesquisa científica onde diz que quando nós fazemos a nossa prece, e principalmente nessa pesquisa, onde foi realizada, pessoas que direcionaram, que tiveram alvo da prece, as pessoas doentes,
elas aumentaram, segundo o Hospital São Francisco, na Califórnia, que fez essa pesquisa e foi divulgada através de uma revista científica. Por isso que eu estou trazendo naturalmente para a gente se compartilhar. Então, aumentou a imunidade das pessoas para quem a prece estava servindo de alvo, e esses pacientes, eles apresentaram significativas melhoras, necessitando, portanto, conclui a pesquisa do Hospital São Francisco da Califórnia, necessitando, portanto, de menor quantidade de medicamento em função dessa pesquisa realizada através da prece. Hoje, que nós estamos buscando essa imunidade ante a pandemia que vivemos, nós, a partir desse exercício da prece, dessa relação com o Pai misericordioso, nós vamos também, a exemplo da pesquisa científica do Hospital São Francisco, nós também ganharemos mais imunidades, necessitados desse momento em função da pandemia que nós estamos passando. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele tem uma passagem onde ele diz assim, os espíritos desencarnados, através da prece, sentem-se lembrados. Porque Francisco de Assis, na sua oração célebre, ele diz assim, é dando que se recebe. E muitas vezes, nas nossas preces, a gente fica muito voltado, muito limitado a pedir para nós. Francisco de Assis diz assim, não precisa que a gente peça diretamente ao Pai misericordioso pelas nossas necessidades. É preciso que a gente faça um movimento sagrado diante da prece, porque ela é um aspecto sagrado da nossa vida, que quando a gente pede para o outro, automaticamente nós já somos merecedores das energias que você necessita. Por isso que Francisco de Assis, ele vem dizer, é dando que se recebe. Dizendo para nós, quando nós necessitarmos de alguma coisa, que a gente ore também em função do outro, porque as energias que nós doamos para o outro, nós também recebemos na mesma proporção. Haja vista a nossa mente ser uma antena, onde dela nós irradiamos e recebemos proporcionalmente às irradiações das energias positivas que nós estabelecemos na nossa prece. Então ele vai dizer que quando a gente faz essa prece em função dos espíritos desencarnados, e hoje a gente tem mais do que motivo de levar essas irradiações a esses irmãos que estão desencarnando, da forma como você está percebendo, na televisão, nos jornais, nas condições muitas vezes surpreendido por esse desencarne em massa, é bom que a gente aprenda também na hora do nosso sono, estender a eles as energias que nós também gostaríamos de ganhar. Esses espíritos são lembrados, pode ser pelos entes queridos e pode ser por qualquer um de nós. Chama-se de caridade moral. Nesse sentido, Allan Kardec, através do livro Céu e Inferno, ele vai dizer que a prece tem sobre eles, esses espíritos desencarnados, uma ação mais direta, reanimando aquele momento que ele passa de readaptação ao mundo espiritual, incutindo-lhe o desejo de se elevarem, incutindo-lhe o desejo de se melhorarem e certamente desviar-lhes do mau pensamento, porque quando a gente desencarna, nós perdemos o corpo físico, mas não perdemos a nossa mente, a nossa memória. E da forma como a gente desencarna, muitas vezes o desencarne nos causa um adoecimento no pensamento, e isso nos atrapalha para que a espiritualidade maior possa vir ao nosso socorro. A prece, então,
lhes pode não só aliviar deste momento que estamos passando, como lhes abreviar o próprio sofrimento, no caso dos nossos desencarnes, não só para eles que vão, para o conforto nosso que ficamos diante dessa situação. No livro Boa Nova, na luminosidade da mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele traz uma reflexão importante, que ele diz assim, num diálogo que Jesus teve com Pedro. Ele dizia assim: Pedro, não se pode orar pedindo ao Pai os desejos e os nossos caprichos, ensinando Pedro a orar, mas solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito. Dizendo Jesus, dizendo para Pedro, Pedro representando a humanidade, que somos nós ouvindo essas orientações de Jesus, a gente não deve pedir nada que esteja relacionado aos nossos desejos materiais. É disso que Jesus está falando. Aos nossos caprichos, às nossas vontades, muitas vezes supérfluos que nos faltam. Não é isso que a prece tem que ser recomendada nesta relação com o Pai misericordioso. Mas a prece, ela é um alimento da alma, ela é o fortalecimento, são os bens, como disse Jesus, receberás enfim pela oração, Pedro, e cada um de nós também, os bens divinos do consolo e da paz. Diante das aflições que muitas vezes nós passamos, nós não devemos, na maioria das vezes, nos juntar a Deus esperando uma punição, esperando um retorno àquelas pessoas que a gente acha que são merecedores do castigo, como a gente diz. Não, mas pedir os bens do consolo. Pai, consola-me diante das aflições que eu passo, para que eu possa ter novamente o meu equilíbrio e a paz necessária para a nossa convivência diante da vida. Este é o alimento que a prece traz para nós, muitas vezes aflitos do corpo e da alma, como estamos manifestando nesse momento de pandemia que estamos passando. No livro Missionário da Luz, trouxemos também de André Luiz, Missionário da Luz, daquela coleção de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ele vem lembrar a gente neste livro que o lar, o nosso lar, onde nós estamos confinados, onde estamos sendo convocados pela vida e pela necessidade de estarmos diretamente confinados ao nosso lar. Se chama isolamento social. Ele vem dizer para nós, André Luiz, através do livro Missionário da Luz, que o lar, ele não é somente a moradia dos corpos, e muitas vezes a gente não se atenta para isso, mas ele é, acima de tudo, a residência das almas. As pessoas que partem deste mundo, a gente não deve pensar que ele já vai embora para um outro lugar diferente, não. Muitas vezes eles ficam ao nosso entorno e a gente precisa do nosso lar fazer essa construção dessa prece, essa relação com a vida espiritual, a nos confortar neste momento, muitas vezes, de aflições, para que nós, encarnados, corpos, sejam também contemplados tanto quanto aos outros, alma que convive ainda no mesmo lugar, nos mesmos lares. À medida que nós fazemos a nossa prece, nós estamos buscando o alimento para o nosso conforto, para o nosso consolo e para o conforto também daqueles que estão ao nosso entorno. Ele vem dizer ainda que os raios divinos que nos banham através da prece convertem-se em cooperação eficiente na cura do corpo, muitas vezes das nossas doenças, das nossas dificuldades, na cura do corpo, e à medida que nós curamos o corpo nesse sentido, de buscar uma vida
mais saudável, nós estamos fazendo uma renovação da nossa alma. Uma alma renovada é uma pessoa mais saudável, mais equilibrada, mais tranquilo, sem viver as aflições terríveis que muitas vezes a gente manifesta diante da própria vida. Ele diz ainda para nós: jamais quebreis, olha a expressão, jamais quebreis o fio de luz que nos liga a Deus. A prece é esse fio condutor do nosso pedido e por ele é o fio condutor daquilo que nós vamos receber. Claro, de acordo com o nosso merecimento. Mas nós não podemos perder, quebrar esse fio condutor para que a gente mantenha essa relação com a divindade, reconhecendo como criatura e lá no outro lado o Criador, o Pai misericordioso, que tudo que Ele quer para nós é a nossa felicidade. Então não quebreis este fio de luz que nos liga a Deus, pois do Altíssimo, de Deus, desta fonte misericordiosa, Ele nos ensinará a transformar saudades em esperanças. É através da prece que nós vamos eliminando as energias negativas e Deus vai colocando as energias positivas. À medida que nós sentimos a saudade, se não soubermos administrar a saudade, nós criamos um adoecimento para a alma. A prece elimina as energias negativas, não é eliminar a saudade. Saudade, ela é saudável. O que não é saudável é você passar 24 horas pensando como saudade. Isso não é mais saudade. Isso já são energias menores que são substituídas pela prece chamada de esperanças. Porque ninguém, na nossa relação, como estamos dizendo, existem pessoas do lado de lá, sim, mas não se acabaram. A vida continua. É a última obra de André Luiz, da sua grande coleção. Ele termina dizendo: para nós, habitantes da terra, a vida continua, o título do seu último livro. Portanto, a prece, ela nos induz ao arrependimento. Às vezes a gente está vivendo, nós estamos represando sentimentos, ressentimentos, represando mágoas, e a gente não se apercebe. À medida que fazemos a prece, nós começamos a renovar a nossa vida e ela vem em forma de arrependimento. Eu preciso mudar o caminho da minha vida. A prece estabelece isso para nós. Ela também desprende cada um de nós da vida material, nos espiritualizando, buscando o nosso sentido maior da vida. Nos dá a saúde física e a saúde emocional. Nós passamos a ser uma pessoa, não aquela pessoa amarga diante das aflições, mas uma pessoa mais saudável, alegria, porque a convivência requer a alegria de viver. Porque a prece, ele diz assim, quem ora, quem faz a sua prece, sente a vida na própria alma. E sentir a vida na própria alma é reconhecer momentos que nós passamos de dificuldades, mas isso não vai me abater. Eu vou continuar a minha caminhada, porque nós temos uma meta a cumprir. E diante dessa meta que nós temos a cumprir, nós passamos a receber na alma o orvalho divino que ameniza nossas paixões inferiores e fazendo nós despertarmos para as paixões mais saudáveis. Enfim, queridos, fazer uma prece é abrir o coração ao Pai misericordioso e bom, para que Ele derrame em cada um de nós as energias necessárias para nos devolver o equilíbrio, para nos tornar felizes e caminhar diante da nossa própria vida, com os nossos obstáculos, com os nossos problemas, mas caminhar para uma felicidade que nos aguarda, que é da própria lei. Orando, eliminamos as energias menores e buscamos a vida, a amplitude da vida, uma vida mais saudável, para que sejamos pessoas felizes
das quais são as nossas metas, os nossos objetivos, fazer essa caminhada para a plenitude e para a felicidade da nossa vida. Era isso que nós tínhamos para hoje. Meu muito obrigado, um beijo no coração de cada um e que Jesus nos ampare sempre. Até a próxima.